Meteorologia e oceanografia não são matéria de sorte, são conhecimento que separa o navegante preparado do despreparado. Entender o comportamento do tempo, das ondas, das marés e dos ventos é parte obrigatória da prova de arraiz e motonauta. E mais do que isso, é o que garante decisões corretas quando o tempo fecha no mar. O principal fenômeno meteorológico que afeta a visibilidade no mar é o nevoeiro. Não é a chuva, não é a nebulosidade, é o nevoeiro. Ele se forma junto à superfície, o que o diferencia de uma nuvem. A nuvem e o nevoeiro são o mesmo fenômeno físico. A diferença é somente o local de formação. Nuvem no alto, nevoeiro rente à superfície. Quem é responsável por todos os fenômenos meteorológicos e oceanográficos? O Sol. É o aquecimento solar desigual das diferentes partes da Terra que gera diferenças de temperatura, pressão e umidade. E são essas diferenças que originam ventos, chuvas, frentes e correntes. Sem o Sol, não há fenômeno meteorológico. Ele é a origem de tudo. A atmosfera é composta principalmente de nitrogênio, cerca de 78%. O oxigênio vem em segundo lugar, com aproximadamente 21%. O restante é composto por argônio, gás carbônico e outros gases em pequenas proporções. Essa composição é fundamental para entender como a atmosfera retém calor e regula os fenômenos do tempo. A direção das vagas e das ondas segue a mesma direção do vento. O vento empurra a superfície da água, transferindo energia e gerando ondas que se propagam na mesma direção em que ele sopra. A formação dessas ondas depende de 3 fatores: a intensidade do vento, a extensão da área geradora e a persistência, o tempo que o vento sopra nas mesmas condições. Quando citamos que o vento é nordeste, significa que ele vem da direção nordeste. O nome do vento indica sempre a sua origem, não o seu destino. Os ventos se deslocam de centros de alta pressão para centros de baixa pressão. Essa é a regra fundamental de circulação atmosférica. Alta pressão expulsa o ar, baixa pressão o atrai. A ressaca é causada por ondas de grande comprimento que se movem em direção à costa, aproximadamente perpendiculares a ela, atuando em trechos retilíneos da costa marítima. Não confunda com agitação comum. A ressaca tem origem em tempestades distantes. As ondas percorrem grandes distâncias e chegam à costa com força muito superior ao vento local. Quando a temperatura do ar aumenta, a umidade relativa diminui. Isso ocorre porque ar mais quente tem maior capacidade de absorver vapor d'água. O mesmo volume de umidade representa uma fração menor da capacidade total. O ponto de orvalho é a temperatura em que o vapor d'água existente no ar se condensa. Quando o ar esfria até esse ponto, a condensação acontece. As nuvens se classificam por altitude e tipo. As nuvens altas são os cirros, finas, fibrosas, em grande altitude. As nuvens que se formam em atmosfera instável são os cúmulos, com desenvolvimento vertical, base plana e topo em forma de couve-flor. Quando o cúmulus se desenvolve em extremo, vira cumulonimbus, a nuvem mais perigosa e preocupante para o navegante. O cumulonimbus é a nuvem que concentra os maiores riscos: tempestades, raios, granizo, ventos de rajada e turbulências intensas. Em imagens de satélite, aparece como branco claro intenso, reflexo da enorme massa de água e gelo em seu interior. Um céu uniforme e encoberto, por outro lado, indica tempo estável e nublado, com possibilidade de chuva fraca ou garoa, sem o perigo dos cumulonimbus. O elemento meteorológico mais importante para analisar e obter uma previsão do tempo é a pressão atmosférica. Pressão subindo indica que o tempo vai melhorar ou continuar bom. Pressão caindo indica deterioração do tempo.
A pressão é medida em milibares pelo barômetro. A umidade relativa do ar é medida pelo higrômetro. A temperatura em graus Celsius pelo termômetro. A velocidade do vento é medida em nós por um instrumento chamado anemômetro. A escala que classifica o vento em função do estado do mar é a escala Beaufort. Ela vai da força 0, calmaria, mar em espelho, até a força 12, furacão, com ventos superiores a 64 nós. Força 0 significa calmaria total, condição ideal para navegação. No hemisfério sul, os ventos giram no sentido horário em torno dos centros de baixa pressão, os ciclones, e no sentido anti-horário em torno dos centros de alta pressão, os anticiclones. Isso é o oposto do que ocorre no hemisfério norte. A razão é o efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra. Esse detalhe é cobrado diretamente na prova. O Sol irradia ondas curtas, alta energia, alta frequência. A Terra absorve essa energia e a reirradia em ondas longas. Baixa energia, baixa frequência. É esse mecanismo que aquece a atmosfera a partir da superfície terrestre, não diretamente do Sol. Entender essa diferença é fundamental para compreender o efeito estufa e a dinâmica do aquecimento atmosférico. A brisa marítima ocorre durante o dia. A terra aquece mais rápido que o mar, o ar quente sobe sobre a terra e o ar frio do mar avança para substituí-lo, vento do mar para a terra. À noite ocorre o inverso, o mar retém mais calor, o ar sobe sobre o oceano e a brisa terrestre sopra da terra para o mar. Esse ciclo é diário e previsível. Se você observa o sol avermelhado no nascer, o tempo geralmente muda para pior. É um sinal clássico de umidade e partículas em suspensão na atmosfera, indicativo de deterioração. Uma brusca mudança de temperatura e umidade indica a passagem de uma frente meteorológica. Quando uma frente fria se aproxima, espere tempo pior. Queda rápida de temperatura, tempestades, rajadas e desvio do vento. A frente fria é caracterizada por queda rápida de temperatura, tempestades, ventos de rajada e desvio do vento. Após a passagem de uma frente quente, o comportamento é oposto. Melhora gradual da visibilidade, aumento da temperatura, mudança na direção do vento e diminuição da nebulosidade. Saber identificar a diferença entre frente fria e quente é essencial, tanto para a prova quanto para a segurança no mar. Áreas de baixa pressão atmosférica estão associadas a mau tempo e instabilidade atmosférica. Áreas de alta pressão indicam tempo estável e bom. Quando a maré fica estacionária, nem subindo nem descendo, esse momento se chama estofo da maré. É o ponto de transição entre pré-mar e baixa-mar e dura poucos minutos em cada ciclo. Correr com o tempo é uma manobra de sobrevivência intemporal. Colocar o mar pela alheta, lateral traseira da embarcação, e navegar com velocidade reduzida para aguentar as condições adversas. Não confunda com manter a proa contra o vento, que é outra técnica. Correr com o tempo é navegar a favor das ondas, controlando a velocidade para evitar que elas dominem a embarcação. Meteorologia e oceanografia são a base de toda decisão segura no mar. Você passou por pressão, ventos, nuvens, frentes, ondas, marés e visibilidade. Cada conceito aqui tem uma aplicação direta, na prova e na navegação real. Revise, fixe os números e os conceitos-chave. Porque no mar o tempo não avisa duas vezes, e o navegante preparado já sabe o que vem antes de o céu mostrar. Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!